Boa noite! Hoje nós teremos em nossa aula de língua portuguesa, nós falaremos um pouco de literatura. Falaremos sobre as características e autores do pré-modernismo. O modernismo foi um movimento literário e artístico que iniciou no Brasil a partir da Semana de Arte Moderna. O que vem a ser a Semana da Arte Moderna, né? É um movimento que aconteceu aí no dia 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922 e se estende até os nossos dias. É rico em manifestos e propõe uma ruptura radical com os estilos já estudados. A literatura moderna, escrita em prosa ou em verso, buscou no cotidiano do brasileiro os temas nos quais os escritores se inspiravam para escrever. A proposta desse período é falar do homem comum, de seus interesses, suas perdas, seus amores, seus encontros e desencontros, e falar dos sentimentos que norteiam a vida do homem. O modernismo brasileiro foi dividido em 3 fases. Primeira fase, 1922 a 1930, a segunda fase, 1930 a 1945, e a terceira fase, 1945 até nossos dias. Então, a intenção aí seria trazer a literatura mais próxima da realidade. Então, por um momento assim que foram acontecendo tantas mudanças culturais, políticas, então a literatura não podia ficar em atraso, né? Ela tinha que acompanhar o desenvolvimento. No início do século XX, o Brasil, apesar de ter um regime de governo republicano, era dominado pela política do café com leite. Foi um acontecimento muito importante da época, referência ao poder das oligarquias rurais representadas pelos fazendeiros, pecuaristas, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, que tomavam as decisões segundo seus interesses. A par dessa elite econômica, o cenário brasileiro era composto de negros recém-libertos, imigrantes e a burguesia industrial, uma nova classe que surgia, o proletariado. Em 1917, há uma grande agitação entre o operariado, o período marcado por greves, prisões e muitas perseguições, principalmente a líderes de movimento de esquerda. No que se refere à cultura, no ano de 1917, fica atrelado ao acontecimento de grande importância em relação a publicações, exposições que foram consideradas polêmicas, dando um novo perfil à literatura e à arte, fortalecendo, alguns anos depois, a Semana de Arte Moderna. Falaremos mais um pouquinho aqui sobre essa Semana de Arte Moderna, né, que ficou tão famosa aí na história da literatura. Foi a renovação artística do período, acompanha a renovação política. O marco inicial dessa renovação artística foi a Semana de Arte Moderna, mostra realizada, né, fala aí a data, que já falamos antes aí, no Teatro Municipal de São Paulo. A semana é considerada o mais importante acontecimento artístico, cultural já ocorrido no Brasil. Inclusive, na minha prova de vestibular, quando eu fui entrar na faculdade, o tema da redação foi falar sobre a Semana de Arte Moderna no Brasil, o que influenciou. O modernismo representou uma ruptura com os movimentos anteriores. A primeira fase do modernismo caracteriza-se pela necessidade de romper as velhas formas, de chocar o público e divulgar as novas ideias. É conhecida como a fase heróica ou de destruição. A poesia vai ser o principal veículo de expressão desse primeiro momento. Vocês vão ver nas obras aí é mais poética mesmo, trabalha mais a poesia. É um período rico em discussões, manifestos
divisões de crenças e opiniões. Entre os autores mais importantes da primeira fase estão Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Cassiano Ricardo, Menotti Del Pitta e Raul Ball. Então, vale a pena vocês pesquisarem aí os textos desses autores aí que tem assim uma riqueza muito grande na literatura brasileira. Aí temos como o exemplo aí uns textos os textos a seguir são característicos desse primeiro momento. O primeiro aí é de Oswald de Andrade, Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, temos aí várias características, né, dessa primeira fase do modernismo. O poema tirado de uma notícia de jornal, Manuel Bandeira. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se tirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então, nós vemos aí, claro, aí essas características já faladas anteriores, né, que fala do dia a dia aí do ser humano mesmo, né, e fala muita parte assim que marca a história. Olha, fala sobre o índio, né, quando o português chegou, né, então fala parte da história, né, que aconteceu no Brasil. Ele joga nas palavras aí, né, na poesia. E conta aí um dia, né, a rotina, aí, os acontecimentos do dia rotineiros do João Gostoso aí. Agora, temos aqui, veja, os principais autores da primeira fase do modernismo. Aqui temos o Mário de Andrade, tem uma partezinha aqui da história da vida de Mário de Andrade, e fala que parte importante aí que ele foi na literatura. E olha, além de ser professor de música, né, autor de romance, olha, um espírito inquieto dominava sua impressionante atividade cultural. São Paulo foi a grande paixão de sua vida, é o tema frequente de sua obra. Foi um pesquisador do folclore, crítico literário, ensaísta, né? Manuel Carneiro de Souza Bandeira, filho, nasceu em Recife, né? Estudou em São Paulo e abandonando o curso em virtude da tuberculose, viajou para a Suíça para a cura da sua doença e conheceu alguns importantes poetas do pós-simbolismo. José Oswald de Souza Andrade, né? Ele foi aí um poeta, romancista, ensaísta, teatrólogo, considerado escritor de destaque no estilo modernista, né? Era extrovertido, irônico, mulherengo, principalmente crítico. Destacou-se na Semana da Arte Moderna e algumas obras do autor: Os Condenados, Memórias Sentimentais. E temos aqui, olha, na peça teatral O Desejo, de Oswald de Andrade, mostrar o seu jeito simples de falar do povo brasileiro, do homem nunca fica registrado em poesia como essa. Temos aqui pronominais, a fala simples, né, do ser humano aí. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro.
Então, olha a diferença, né? Dê-me o cigarro. De acordo com a gramática, dê-me o cigarro, né? Falando com o professor, o aluno, mas quando fala com o bom negro, o bom branco, aí, né, no dia a dia, aí, então, me dá um cigarro. Observe que o eu lírico apresenta a forma erudita de falar, dê-me o cigarro, e atribui essa forma de falar ao professor, ao aluno, ao mulato sabido. No entanto, ao apresentar a linguagem coloquial, me dá um cigarro, o eu lírico atribui essa fala ao bom negro, o bom branco da nação brasileira. Nesse sentido, o poeta valoriza a forma simples de falar e viver do povo brasileiro. Temos aí algumas atividades. 1. O que é modernismo? 2. Quais os temas os escritores se inspiravam para escrever a literatura moderna escrita em prosa e em verso? 3. Qual a proposta desse período modernista? 4. No início do século XX, o Brasil sofreu muitas mudanças na economia e na política. Fale sobre uma dessas mudanças. Qual movimento da literatura foi fortalecido com essa mudança? 5. Fale sobre as ideias principais da Semana de Arte Moderna. 6. O que caracteriza a primeira fase do modernismo? 7. Qual é o principal veículo de expressão desse primeiro momento modernista? 8. Quais foram os autores mais importantes da primeira fase do modernismo? 9. Qual foi o escritor considerado de destaque no estilo modernista? 10. Qual foi o pesquisador de nosso folclore, crítico literário e ensaísta? 11. Explique a diferença entre os dois versos. Dê-me um cigarro, me dá um cigarro. Responda as atividades no caderno ou numa folha à parte. Olha, todas essas perguntas estão aí no texto, né? Bem nítida mesmo. Espero que seja prazerosa aí o momento dessa atividade. E deixei aí umas expressões aí para vocês pensarem um pouquinho sobre a vida de vocês. A alegria dá beleza à vida. A alegria alimenta a vida. A alegria cura a vida. As páginas da vida são cheias de surpresas. Há capítulos de alegria, de tristezas, há mistérios, fantasias, sofrimentos, conquistas, decepções, vitórias. Por isso, quando as coisas não estiverem caminhando bem, não perca a esperança, pois muitos são os finais felizes. Além do que, não esqueça, no livro da vida, o autor é você. E que essa mensagem para vocês terem aí uma excelente semana. Obrigada.